Papo de Negócios, Sebrae 2014, falando sobre produtos culturais e criativos durante o período da Copa, mas também pensando isso de uma maneira mais abrangente. Tem uma segunda pergunta aqui que é muito interessante, que é quais são as e como funcionam, como é o acesso às fontes de financiamento a empreendimentos culturais e criativos aqui no Brasil. Bem, eu acho que uma coisa que é muito importante falar é que isso, e vou reafirmar minha fala inicial, que é muito o sentido do teu empreendimento, né? A gente ouve falar muito em negócios criativos, empreendimentos criativos, eu trato como empreendimento, porque eu acho que um projeto pode se transformar num negócio, e acho que um negócio criativo pode ter um conjunto de projetos culturais ou criativos que se estabelece ali em determinado momento. E o que eu venho instigando esses empreendedores é a pensarem a diversidade dessas fontes de financiamento. Isso é um elemento já trabalhado fortemente no Business Model Generation, do Alex Osterwalder. Eu acho que no Brasil chama Inovação em Modelo de Negócios, que quanto mais diversas essas fontes de financiamento ao empreendimento cultural ou criativo, tanto mais sólido esse empreendimento está nas suas relações com o mercado, com seus públicos fruidores, com as pessoas que gostam daquele pulso daquela empresa, né? Do que essa empresa propõe, ou do que esse conjunto de empreendedores, quer sejam coletivos, instituições culturais, empreendedores de negócios criativos, negócios sociocriativos. Então, eu acredito muito nessa diversidade das fontes de financiamento como caminho. Acho que a economia criativa aponta para a gente essa possibilidade. A gente já tinha um retrato no Brasil da cultura ser vista muito como despesa e desses pulsos criativos serem vistos como despesa pelo Estado ou como oportunidade de comunicação para grandes corporações. Eu acho que a economia criativa a gente passa a voltar o olhar para esses polos de criação, de produção e de fruição cultural e criativa como, de fato, um valor agregado dentro dos fluxos econômicos de um território, de uma sociedade, de uma comunidade, que essa comunidade seja Brasil. A gente, nos últimos 20 anos, contou muito com investimento social privado para aqueles empreendimentos, ONGs, OCIPs ou mesmo negócios sociais que têm a ver com criatividade, que passam a gerar um beneficiamento no seu território. Então esse é um caminho para aqueles que querem empreender coisas ligadas a empreendedorismo, sociocriativo, elementos ligados a empreendedorismo cooperativo, o investimento social privado. Ele se estabelece essa responsabilidade da empresa de investir em projetos da sociedade para a melhoria da sociedade como um todo. Para quem estiver interessado, tem muitas informações no site do GIF, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. Você vê hoje brotar também toda uma nova lógica de negócios sociais para os que se interessam por negócios que têm esse enfoque de transformação social e de negócios que geram beneficiamento social em escala. E a gente tem Endeavor.org pesquisando um pouco isso, tem Artemisia pesquisando e outras organizações que vêm focando no desenvolvimento de empreendedores aptos a lidar com esses novos desafios do negócio social e do negócio social aqui nesse caso ligado à criatividade, que é muito comum a gente encontrar. Nesse caso, você pode ter um investidor que é uma corporação ou uma grande empresa que está interessada nos beneficiamentos socioeconômicos, socioculturais e sociocriativos desses territórios. Então, aquilo vira um investimento da empresa. Isso não faz com que se configure um negócio, mas às vezes dá uma alavancada para a montagem, sim, de negócios criativos num dado território que tenham esse cunho social. Então aqui tem uma fronteira que é do investimento social, onde o criativo se encontra com o social e como isso gera beneficiamentos sociais em escala por meio dessa atuação econômica no território. Então isso é uma fronteira. E o acesso a esses bens, é claro que tem editais, tem alguns prêmios, tem o contato com essas empresas que fazem esse tipo de investimento. Em geral são grants, ou seja, são investimentos a fundo perdido para beneficiamento social. E o empreendedor, nessa hora, ele se movimenta e começa a entender que isso aí é um investimento inicial para a montagem de um fluxo mais permanente, mais sustentável nesse território. E gerando esses fluxos de benefícios sociais e benefícios de negócios mesmo, contribuindo para um outro jeito onde todos ganham, onde a comunidade como um todo ganha.
Tem uma outra fronteira são os incentivos fiscais à cultura no Brasil, que podem sim, nas mãos de muitos empreendedores, funcionar como um elemento de acesso e como fonte de financiamento, claro. Então, tem que passar pelas complexidades de uma lei Rouanet, a gente está com Procultura vindo aí, ou com as leis de incentivo estaduais e municipais em alguns estados. Há leis consolidadas já, Minas Gerais tem, o Pará tem, o Rio Grande do Sul tem, São Paulo tem, a Bahia tem, enfim, esses aí são os que estão solidificados, leis estaduais de incentivo à cultura, e daí essas empresas, elas investem na cultura e se beneficiam em abatimento de impostos, e agora com a economia criativa e com a cultura passando a ser vista como um fluxo de receita para o seu território, um fluxo gerador de receita nesse território, é possível mesclar um inicial, que será, sei lá, um filme ou uma peça de teatro, ela entra financiada pelo incentivo à cultura, mas ela pode sim se configurar como gerador econômico no seu território, ou beneficiando esse empreendedor, ou a comunidade como um todo, ou esse empreendedor individual, ou grupos coletivos. E isso pode ser uma alavancagem para um novo saber, um novo know-how instalado e para gerar as inovações que são esperadas, ou mesmo consolidar um negócio. Tem várias empresas que começaram como projetos. Eu tenho um projeto de um filme, de um conjunto de filmes, depois eu monto uma produtora audiovisual, eu começo com um projeto cultural de um game ou de um curso, ou de um saber que eu transfiro em alguma área e aquilo se configura como um negócio criativo na área de educação ou na área de proposição de patentes culturais e criativas e que podem gerar royalties ou que podem se configurar como um novo saber que é prestado para esse território. Então, já elenquei investimento social privado, incentivo fiscal. Tem um outro elemento que é o fomento público. Então, há os fundos de cultura estaduais, fundos de cultura às vezes municipais, e que esse empreendedor, se ele tem um projeto que dialoga com essas agendas culturais e criativas de governo, ele pode dar conta desses fundos de cultura que são destinados pelos governos. Tem sempre o convênio público, então em algumas situações é possível prestar serviço para governos, e dentro dessa estrutura de convênio, o empreendedor passa a contar com essa fonte, tendo como um dos seus clientes uma prestação de um serviço ou construção de um produto cultural e criativo para os governos por meio de convênio e contratação, de acordo com todas as legislações. E tem uma outra questão que aí casa mais com o empreendedorismo tradicional, né? Que é onde que eu descubro esse financiamento para rodar o meu negócio ou ter investidores nesse negócio. A gente tem hoje no Brasil um modelo para os pequenos e médios e startups, que é um conceito, empresas nascendo ali com ideias potentes e criativas e escaláveis, que é o investimento anjo. Então, tem um conjunto de investidores que está em busca de negócios inovadores em determinadas áreas que possam trazer imenso retorno. A gente está, nesse momento, fervilhando, tem alguns livros sobre essa questão do investimento anjo. Você traz ali um investimento de um conjunto de outros investidores que ficam sócios com uma participação naquele teu empreendimento, num negócio, e essa é uma outra fonte de financiamento viável, e aí você tem que entrar nessas cadeias também, descobrir quem são essas pessoas, o que elas buscam, como que essa parceria se dá, se isso tem a ver com o sentido do seu empreendimento, e isso pode sim se configurar para muitos como uma fonte de financiamento. Tem sempre investimento próprio. O próprio BNDES tem linhas de financiamento, se você tem planos de negócios muito bem consolidados de ampliação de sua empresa e precisa de capital para tornar isso possível, é um caminho. Mas eu acho que precisa que o empreendedor entenda onde é que estão os valores agregados dos seus produtos culturais e criativos e dentro dessas múltiplas possibilidades de financiamento, onde ele acha a convergência de pessoas que pensam e que pulsam e que querem empreender coisas semelhantes. Eu acho que isso aí gera realmente uma qualificação dessa busca pelo financiamento de produtos. E tem uma coisa que é muito esquecida muitas vezes, que como que encadeia esse produto cultural, esse serviço cultural e criativo que esse empreendedor ou essa instituição cultural ou esse coletivo ou mesmo esse prestador de serviço autônomo, sei lá, um figurinista ou uma pessoa que faz trilha muito bem, como que ele presta serviço para o mercado maior cultural e criativo, se é para agências de publicidade, se é para canais de televisão, no caso da música, se você vai prestar serviços
ou propor um conjunto de shows que você vai estabelecer. Então eu queria falar aqui de uma última modalidade de financiamento que é no mercado. Se você tem algo que dialoga com um conjunto de pessoas que querem fruir aquilo, então as vendas de ingresso para musical, ou mesmo em cineclubes minúsculos, você pode ter uma agenda contínua onde as pessoas interessadas em fruírem por aquilo pagam por aquilo e você compõe mais uma fonte de renda para o seu empreendimento. Tem um elemento que eu acho que a gente tem que dar um salto no Brasil nesse momento, é que é entender se eu tenho um ativo cultural e criativo, eu estou falando de uma patente, ou seja, eu estou falando de uma propriedade intelectual. Eu tenho um pensamento criativo e a partir desse pensamento criativo eu vou gerar uma patente. Um filme gera, a gente tem os números aí do cinema no Brasil crescendo bastante, você tem os números das fruições de música, você tem os números da fruição de games, você tem inúmeras interações a partir da cultura, de geração de turismo cultural, você tem os grandes restaurantes pela gastronomia, uma gastronomia específica de um lugar como geração, e prestar o serviço para essas pessoas, para esse mercado, não só o mercado de empresas, mas também o mercado de varejo mesmo, das pessoas que vão ali e vão achar aquilo bacana, ou vão consumir um DVD, ou vão comprar um aplicativo criativo do ponto de vista das novas tecnologias, que é uma área que está crescendo muito nessa área, e entender como você financia aquilo, como que aquilo se sustenta e fazer sim os planos, as estruturas e pensar não em uma fonte de financiamento. Um empreendimento cultural e criativo ou um projeto cultural e criativo, ele está mais sólido se ele trabalha com um conjunto de fontes de financiamento. Eu, por um lado, pego um incentivo e tenho uma troca com um patrocinador, onde ele passa a ter todos os créditos do sponsorship, da comunicação que ele quer com um público específico. Por outro lado, você pode trabalhar com uma venda de ingresso a um preço atrativo e dentro de um comércio justo. Você pode trabalhar junto com esse empreendimento, desenvolvendo um know-how que faz com que você preste serviço para outras pessoas ou colabore educativamente ou mesmo preste consultorias. Então, entender onde é que está o valor agregado do teu negócio e quais são os múltiplos diálogos, não só para sustentar esse negócio na hora que ele se levanta, ou esse nova fronteira de atuação de mercado, é você entender como que você vai equilibrar essas diversas fontes de financiamento para que esse empreendimento fique sim atuando em cadeias, descobrindo quais são os fluxos econômicos, mas também os fluxos culturais de fruição que ele pode trazer para o território. Em cada um desses elementos você vai ter um conjunto de complexidades, e o empreendedor é o cara que encara riscos e encara também os fluxos que ele tem que aprender para que esse empreendimento seja assim, tenha muitas conexões no território, tenham vários públicos interessados naquilo, porque no final das contas, essa criatividade ela se materializa muito quando se encontra com seus públicos, um objeto cultural ele se materializa quando se encontra com seus públicos, e a gente tem que entender o tanto que você presta serviço, o tanto que você propõe novas patentes e recebe royalties de direito autoral ou de cessão dessas patentes, ou você monta elementos franqueáveis em outros territórios, ou se você trabalha com escalas digitais para difusão desse produto, como é o caso dos games, a gente tem alguns casos no Brasil, você vai trabalhar com animação, se você vai trabalhar prestando serviço com a base estrutural e técnica para esse mercado, sei lá, empresas de plotagem que operam nesses eventos culturais e criativos, ou você vai prestar serviço para alguma das cadeias criativas que estão instaladas no território. Então, e o que eu deixo aqui para vocês dessas possibilidades é que diversifiquem suas fontes de financiamento, estudem essas múltiplas modalidades e descubram como é que os fluxos de capital e de novas criações, eles se sustentam no seu empreendimento. Eu espero que vocês tenham aí uma longa fronteira de aprendizado e empreendedorismo. Deixei aqui algumas dicas. Boa sorte!